A noite havia caído sobre o mar da Galileia como um manto pesado e opressor. As estrelas estavam ocultas atrás de nuvens densas, e a única luz vinha dos relâmpagos que rasgavam o céu, iluminando as águas revoltas por breves instantes. O vento uivava como um animal selvagem, e as ondas se erguiam como montanhas, ameaçando engolir o pequeno barco dos discípulos. Os homens estavam tensos, seus rostos marcados pela exaustão e pelo medo. Eles remavam com força, mas parecia inútil contra a fúria da tempestade. O barco era jogado de um lado para o outro, e eles se agarravam onde podiam, temendo por suas vidas. Quando a figura de Jesus apareceu sobre as águas, os discípulos foram tomados por um terror ainda maior. Seus corações batiam descompassados, e alguns choravam, outros oravam, todos confusos e assustados. A aparição desafiava tudo o que sabiam, e a possibilidade de um fantasma os aterrorizava mais do que a própria tempestade. Mas então a voz de Jesus os alcançou, serena e firme, dissipando o medo como o sol dissipa a neblina. Coragem! Sou eu. Não tenham medo. Suas palavras eram como um porto seguro, e a tempestade dentro deles começava a acalmar. Pedro, com o coração ainda acelerado, mas agora inflamado por uma fé ardente, desafiou a lógica e o medo ao dar o primeiro passo sobre as águas. Sua fé o sustentava, mas quando a dúvida o assaltou, ele começou a afundar. O medo voltou com força total, sufocando-o como as águas que o puxavam para baixo. O grito desesperado de Pedro cortou o ar, e Jesus, com uma compaixão que transcendia o entendimento humano, estendeu a mão e o salvou das águas traiçoeiras. A repreensão suave de Jesus, homem de pouca fé, por que você duvidou, não era de raiva, mas de um amor que buscava fortalecer. Quando Jesus e Pedro entraram no barco, algo mais do que o vento se aquietou. Foi a tempestade nos corações dos discípulos que se acalmou, dando lugar a uma admiração profunda e a uma fé renovada. Eles se prostraram diante de Jesus, não apenas por causa do milagre que tinham presenciado, mas pela revelação de quem ele verdadeiramente era, o Filho de Deus, o Mestre das águas e das tempestades, o Senhor da vida e da morte. Enquanto Pedro lutava contra o pavor que o engolfava, seus olhos encontraram os de Jesus. O olhar de Jesus era uma mistura de poder divino e compaixão humana, penetrante e tranquilo, que parecia ver através da tempestade e do medo que enchia o coração de Pedro. Nos olhos de Jesus, não havia julgamento, apenas uma inabalável certeza de amor e segurança. Era um olhar que dizia sem palavras, viu? Estou aqui com você. Mesmo enquanto as ondas ameaçavam submergir Pedro, o olhar de Jesus era um farol de esperança, prometendo salvação não apenas das águas, mas também das dúvidas que o afogavam. Quando Jesus estendeu a mão, seu olhar não vacilou. Ele segurou Pedro com uma firmeza que desafiava a fúria do mar. Aquele olhar foi o último refúgio de Pedro, um porto seguro em meio ao caos, um lembrete silencioso de que, mesmo nas profundezas do desespero, a fé poderia encontrá-lo e resgatá-lo. E assim, seguros no olhar de Jesus, eles caminharam juntos de volta ao barco, e a tempestade dentro de Pedro se acalmou, assim como a tempestade ao redor deles. Os outros discípulos, provavelmente, reagiram com uma mistura de medo e admiração aos sons da tempestade. O barulho ensurdecedor das ondas e o uivo do vento poderiam ter causado pânico e ansiedade, enquanto lutavam para manter o barco estável. No entanto, a presença e as ações de Jesus e Pedro poderiam ter inspirado uma sensação de espanto e uma reflexão profunda sobre sua fé e confiança. Imagine-os agarrados ao barco, seus olhares fixos em Pedro e Jesus, o medo nos olhos dando lugar a uma crescente esperança. Enquanto o som da tempestade rugia ao redor deles, a voz calma de Jesus oferecia um contraste reconfortante, talvez levando-os a questionar suas próprias crenças e a profundidade de sua fé. Cada discípulo teria sua própria experiência interna, mas juntos, eles compartilhavam um momento de transformação, um ponto de virada onde o medo da tempestade se tornava secundário diante da manifestação do poder e da graça divina. Lições espirituais: fé e confiança. Pedro ousou sair do barco e caminhar sobre as águas quando fixou seus olhos em Jesus. Essa história nos lembra que, mesmo em meio às tempestades da vida, nossa fé e confiança em Cristo nos sustentam. Olhos em Jesus. Quando Pedro desviou o olhar, ele começou a afundar.
Da mesma forma, quando nos concentramos nas dificuldades e medos, perdemos de vista a presença de Jesus. Mantenhamos nossos olhos fixos nele. O poder de Deus, Jesus não apenas controlou as águas, mas também desafiou as leis naturais. Essa história nos recorda que o poder de Deus transcende qualquer obstáculo. Coragem para seguir, Jesus nos chama a sair da zona de conforto, a enfrentar o desconhecido e a confiar em sua orientação. Ele nos diz, e não tenham medo. Que essa história nos inspire a confiar em Jesus, mesmo quando as águas da vida parecem turbulentas. Ele está sempre conosco, pronto para nos estender sua mão e nos sustentar. Olhar fixo em Jesus. Queridos amigos, irmãos e irmãs, hoje quero falar sobre um olhar que transcende o tempo e as circunstâncias. Um olhar que nos conecta ao divino, à essência da nossa existência. Esse olhar é o olhar de Jesus Cristo. Pedro, o destemido apóstolo, também conheceu esse olhar. Lembremos daquela noite tempestuosa no mar da Galileia. As ondas rugiam, o vento uivava, e Pedro, impulsionado por uma fé momentânea, saiu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, como somos humanos! Pedro desviou o olhar. Ele olhou para as ondas revoltas e afundou. Quantas vezes fazemos o mesmo? Desviamos nosso olhar de Jesus para as preocupações terrenas, para os prazeres passageiros, para as ilusões deste mundo. Agarramo-nos às coisas que se desvanecem, esquecendo que o melhor lugar para estar é ao lado de Jesus. Hoje, convido você, que está passando por momentos difíceis, a olhar para Jesus. Ele está aqui, neste exato segundo, esperando por você. Não importa a depressão que o assola, a doença que o enfraquece, a morte que o amedronta ou as lutas financeiras que o sufocam. Jesus está pronto para ouvir. Ele conhece suas lágrimas, suas angústias e suas alegrias. Converse com ele agora. Abra seu coração. Conte-lhe suas aflições. Ele não apenas ouvirá, e ele compreenderá. E, como Pedro, você também pode confessar: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E, querido amigo, não caminhe sozinho. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, familiares e todos aqueles que cruzarem seu caminho. Deixe que o amor de Jesus se espalhe através de suas palavras e ações. Inscreva em nosso canal, deixe seu joinha e compartilhe. Juntos, seguiremos a Jesus, mesmo quando a jornada parecer difícil. E, enquanto oramos por você, lembre-se, o amanhã pode ser tarde demais, mas o agora é o momento da graça. Até o próximo vídeo, Deus abençoe você e sua audiência.